Fala moçada, sou de boa, Sandro Paz na área. Como é que vocês estão? Suave? Seguinte, nesse tutorial aqui eu vou mostrar pra vocês três formas de vocês fazerem seleção e recorte, tá? As três formas que eu mais utilizo aqui no meu dia a dia, tá bom? De uma forma bem simples, eu não vou usar termos técnicos aqui, vou tentar fazer de uma forma que fique bem fácil, porque assim, como a maioria do pessoal que me segue é pessoal iniciante, eu não vou trazer muito termo técnico aqui não, tá? Pra ficar mais fácil de entender, belezinha? Então, alguns recadinhos. Primeiro, aquela coisa, né? Já deixa o like aí, porque isso ajuda bastante a gente. Se ficar alguma dúvida, deixa lá nos comentários depois. E uma coisa muito importante que é bom sempre salientar, sempre lembrar quando se trata de tutorial de Photoshop, tá? Eu sei, gente, existem várias maneiras de você fazer. O que eu vou demonstrar aqui são três técnicas que eu mais utilizo, que pra mim fazem mais sentido, onde eu me adapto melhor com elas, tá bom? Que é uma técnica com a ferramenta Pentool, caneta, com canais e com um recorte automático do Photoshop, né? A seleção automática do Photoshop. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a primeira técnica, que é com a Pentool. Provavelmente a técnica mais requer um pouquinho mais de detalhe essa. Então já vamos aqui pro tutorial. Eu utilizo mesa digitalizadora, tá bom? Então algum detalhe que vocês verem aqui é porque eu tô com a mesa digitalizadora, mas eu explico se for necessário, fechou? Então é isso, vamos lá. Tecla de atalho P para selecionar a ferramenta Pentool, ferramenta caneta, ou você clica aqui do lado, ó, ferramenta caneta, beleza? Nesse ícone aqui e já seleciona ela. Detalhe importante, selecionar aqui a imagem, lógico, habilita ela e você vem aqui, ó, um detalhe importante antes. Ué, não foi por quê? Não foi sim, tá aqui. Que é sempre deixar aqui como demarcar. Bom, já tá lá demarcador, né? Às vezes se tiver como forma, ele vai criar forma aqui, não é o nosso caso aqui criar forma, tá? Então você sempre deixa aqui, ó, demarcador. Vamos lá. Sai daí, meu jovem. Seleciona a imagem e vamos começar a brincadeira. A ferramenta Pentool é bem simples de trabalhar com ela, tá? É simples, porém é um pouquinho chato talvez no começo para quem está iniciando, principalmente para quem usa caneta, para quem usa mesa digitalizadora, né? Eu já estou acostumado, então para mim é até mais fácil, mas ela funciona da seguinte forma, simplesmente assim, ó. Você vai criando pontos aqui e delimitando a sua área de atuação, onde você vai querer selecionar aqui da imagem, né? Onde você vai querer fazer o recorte da imagem e tudo mais. E para isso, tem algumas técnicas de utilizar ela aqui. Eu vou até exemplificar uma, que é o seguinte. Aqui com a ferramenta caneta, deixa eu chegar ali no ponto onde eu quero, que aí eu vou exemplificar para vocês de uma forma mais prática. Aqui na ferramenta caneta é o seguinte. Você pode fazer essa seleção clicando e arrastando, que aí você já vai criando aqui uma curvinha ali e tal. Porém, essa forma eu nunca consegui me adaptar a ela. Então como que eu faço? Eu crio primeiro quando eu preciso fazer isso, tá? Eu crio primeiro toda a demarcação, ó. Eu vou criando aqui onde tem curva e tal. Depois que eu fiz isso, eu prefiro, tá? Vim aqui e fiz o seguinte, ó. Você vê que ela tá aqui selecionada? É só eu dar um clique no meio aqui, entre uma ponta e outra, ele vai criar mais um ponto aqui no meio. Com a tecla Ctrl ativada, você clica, ó, e arrasta. E assim eu consigo ter um ajuste aqui um pouco melhor. Eu nunca consegui me adaptar àquela questão de puxar, clicar e puxar. Nunca consegui me adaptar àquilo. Então eu me adaptei melhor dessa forma aqui, tá? Aí vai de cada um, beleza? Então esse aqui é o primeiro ponto sobre a ferramenta caneta, tá bom? Mas ela é bem simples de utilizar, não tem muito segredo não. Uma dica interessante, tá? Ou talvez um segredo. Quando você for fazer a seleção, joga sempre um pouquinho para dentro, ó. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Jogando sempre um pouquinho para dentro da imagem quando a gente vai selecionar. A gente vai recortar. Por quê? Porque se eu deixar essa seleção muito aqui na ponta, corre o risco na hora de eu aplicar o recorte, ela pegar um pouquinho desse fundo. Então, você joga sempre um pouquinho para cá. Tem um detalhe que eu faço quando eu vou finalizar, né? Que é mais nos ajustes ali, que eu consigo fazer isso aqui jogar de uma forma homogênea, toda a imagem, né? Então eu vou explicar na hora que chegar nessa parte, mas sempre evita colocar muito na beirada, tá bom? Sempre traz um pouquinho para dentro,
para evitar que você, que depois que você faz o recorte, pega um pedaço do fundo ali. Explicado isso, aqui não tem mais muito segredo, eu expliquei para vocês como que faz aqui para ir pontuando ela e tal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acelerar esse vídeo, porque eu vou ter que fazer toda essa seleção aqui, e daqui a pouco eu volto para explicar só essa parte de refino que eu faço depois, beleza? Então, a partir de agora, liga o acelerador aí e vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Vamos fechar aqui a seleção. Para fechar aqui, muito simples. Ó, finalizando ela aqui, né? Um ponto aqui, outro aqui e outro aqui. Pronto. Seleção feita, finalizada. A gente já demarcou aqui toda a área que a gente vai utilizar, né? Que a gente vai recortar. E para dar um gole de água aqui. E para criar de fato a seleção agora, você vai fazer o seguinte: botão direito, criar a seleção, né? Nova seleção, dá um OK e ele já criou. Ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Tecla Ctrl selecionada, apertada, dá Enter. E ele já cria a seleção também. Tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer aqui agora? Só um ajustezinho bem básico. A gente vai abrir aqui. A gente vai mesclar aqui, abrir a camada de mesclagem. Mesclar não, selecionar e mascarar. E normalmente ela vem assim para vocês, ó, quando você faz isso. Deixa eu mostrar aqui a tecla de atalho, né? Senão... tecla de atalho, tá? Ctrl Alt R. Você vai abrir aqui a seleção de selecionar e mascarar. E aqui no modo de exibição, normalmente ele vem assim, ó, ele vem com sobrepor aqui, que é esse fundo vermelho. E o que eu quero? Eu vou utilizar aqui o preto e branco. Por quê? Porque eu vou analisar aqui, nesse caso, como eu fiz a seleção com a ferramenta Pen Tool, ele não fica tão serrilhado. Ó, repara que aqui, ó, esses pontos aqui, ele ficou um pouquinho. Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso aqui, para não ficar aquele recorte muito seco? A gente vem aqui suavizar, ó, e aumenta um pouquinho. Eu vou colocar aqui 2, já é suficiente. Reparou aqui, ó, olha bem aqui, ó, repara que ele vai dando uma suavizada nesse serrilhado. 2 eu acho que tá legal. Dá um OK. E beleza, a gente já aplicou aqui e tá feito. Agora simplesmente a gente vem aqui em nova camada, ó, e aplica aqui a nova camada e ele já faz o recorte. Um último ajuste que eu gosto de utilizar também aqui é aqui, ó, com a camada do recorte selecionada, né? Você vem aqui em propriedades, se não estiver aparecendo propriedades, você vem aqui em janela, propriedades, que ele já vai aparecer para você, tá bom? Então você vem aqui, ó, seleciona a camada do recorte, tá? Propriedades. E aqui na difusão, eu gosto de utilizar entre 0,5 e 0,8. Eu vou colocar 0,5 aqui nessa imagem, vai ser suficiente. Para quê? Ele dá uma amenizada entre o final do recorte aqui e a camada de trás, né? Para não ficar aquele recorte muito seco. Se bem que a gente já fez aquela... a gente já meio que fez isso ali no suavizar. Ele já dá uma mascarada ali, dá uma suavizada ali também. Tá bom? Mas aqui é só um ajuste final, um ajuste fino final. Então, OK. E tá feito. Agora é só você aplicar aqui, ó. Você vem aqui, ó, botão direito, aplicar a máscara e tá feito. E agora você transforma isso aqui em objeto inteligente. E tá feito aí o nosso recorte, nosso primeiro recorte. Beleza? Então é isso, agora vamos para a segunda parte, que é utilizando as camadas. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Fiz um recorte aqui, uma pausa para pegar uma água. Porque a garganta tá seca, voltando de resfriado, já vi já, né? Então vamos lá, segunda parte. Aqui agora a gente vai utilizar os canais para fazer esse recorte aqui, ó. Nesse caso, funciona bem os canais, por quê? Porque a gente tem um fundo opaco
e tem um contraste bom entre o fundo e a imagem que a gente quer recortar. Então nesse caso aqui, utilizando tanto os canais quanto depois no terceiro exemplo, a própria seleção automática, ele vai funcionar legal, tá bom? Então nesse caso aqui a gente vai vir aqui em canais, ó. Se para você não estiver aparecendo aqui essa aba canais, é só você vir em janela e procurar aqui, ó, canais. Na hora que você selecionar, ele já vai aparecer para você, fechou? Então vem aqui em canais, e aqui no canais, aqui é o seguinte, que você vai selecionar aquele onde tem mais contraste, onde tem mais destaque entre o fundo e a imagem que você quer e o elemento que você quer recortar. Aqui já tem um contraste até que legal, mas eu recomendo utilizar assim, ó. Porque, ó, repara como aqui tem um contraste bem demarcado mesmo, né? E a gente vai melhorar isso aqui um pouquinho mais, por quê? Porque essa imagem aqui, ó, você repara que ela tem algumas sujeirinhas aqui. Então eu não vou entrar em termos técnicos, mas repara, ó, vou até dar um zoom. Ó, essas sujeirinhas aqui a gente não quer, beleza? Então a gente vai, para suavizar isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar aqui um Ctrl L para abrir os níveis, né? Tecla de atalho Ctrl L. E aqui eu vou aumentar um pouco os pretos, ó. Você repara que ele vai escurecer um pouco mais e vai sumir já aquelas arestas que estavam aqui, né? E vou aumentar um pouquinho os brancos, e vou diminuir um pouquinho os brancos. No caso aqui seria como se a gente estivesse aumentando, né? Aqui em cima, aqui, ó. Deixei ele mais marcado. Aqui, beleza. A garganta tá daquele jeito. Beleza, dá um ok, já tá suficiente. Aqui a gente demarcou ainda mais, a gente ressaltou ainda mais esse contraste entre o escuro e o claro, tá bom? E como que a gente vai criar essa seleção aqui? É uma seleção meio que automática. Você aperta a tecla Ctrl e aqui onde você fez aqui... Ah, um detalhe importante, tá? Que eu esqueci de falar, vou refazer aqui para vocês entenderem. Uma vez que você selecionou essa, viu que essa aqui é a maior? Você pode vir, o certo você vir aqui, ó, duplicar ela, por quê? Porque a gente vai apagar isso aqui depois, que eu vou utilizar só a seleção, tá? Então a gente duplica ela, ó, azul, copiar, foi uma cópia que a gente fez dele, né? Aí sim, você aplica aqui os níveis, aumenta aqui o preto, diminui aqui um pouco o branco. E tá bom assim, dá um ok. E agora sim, você aperta aquela Ctrl e clica na abinha aqui, tá? Na thumbnailzinha aqui, ó, nessa camada. Na hora que você clica, ó, ele já cria uma seleção por dentro. Porém, o que acontece aqui? Quando você faz isso, ele cria uma seleção, só que ele vai meio que selecionando tudo aqui, ó. Então tem parte de dentro aqui da imagem que a gente vai selecionar que ele não pegou. Então agora você vem aqui na ferramenta de ferramenta de seleção rápida, tecla de atalho W, tá? Seleciona ela aqui. E aqui é o seguinte, deixa eu habilitar aqui a visualização dela. Ó, repara que no centro dela tem um sinalzinho de mais. Aqui, ó, se você passar do jeito que tá aqui, ó, ele vai adicionando essa parte onde ele não fez na seleção, ele vai adicionando a nossa seleção principal, tá? Então, ó, ele tá com o sinalzinho de mais ali no meio, né? Repara que eu vou mudar ele já para fazer de uma outra forma. Ó, eu vou diminuir aqui, ó, com a tecla Alt e você jogando aqui pro lado, puxando pro lado para a direita você aumenta, para a esquerda você diminui, com o Alt apertado, tá? Eu vou adicionando essa parte aqui à seleção, porque ela faz parte, tá? Em alguns pontos onde você vê que a seleção ultrapassou, aí você vai utilizar de uma outra forma. Quer ver? Deixa eu identificar algum local aqui onde isso possa ter acontecido. Se bem que isso aqui, como ela tem um contraste bem grande, talvez nem tenha acontecido em nenhum ponto. Mas vamos lá, vamos terminar aqui de selecionar tudo. Só passando aqui, ó, a ferramenta, né? O ponteiro, ele já vai selecionando, fazendo toda a seleção final. Aqui, ó, a gente pode utilizar isso aqui como exemplo. Tá vendo aqui que ele pegou um trecho aqui, um pedaço do fundo preto? Aqui eu vou diminuir um pouco mais o ponteiro, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Repara aqui. Deixa eu ver só onde fica melhor para vocês verem. Vou aumentar aqui. Repara que ele tá com um ponto com a setinha de mais ali no meio, né? Do elemento, ó. Tem uma setinha de mais. Se eu aperto a tecla Alt, ele muda, ó. Então a partir de agora eu vou tirar essa seleção, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui. Esse fundo preto aqui, essa parte onde ele pegou, eu não quero. Então eu aperto a tecla Alt e passo aqui, ó, que ele vai tirando. Se você passar sem apertar ela, ele vai adicionando. No caso aqui a gente quer tirar, porque eu não quero que esse fundinho preto aqui apareça.
Pronto, feito isso. A gente já está aqui com a seleção praticamente montada. Aí é só alguns ajustes aqui. Lembrando, quanto melhor for a qualidade, né, da imagem, a resolução, melhor essa seleção aqui automática dessa ferramenta funciona, tá? Acho que aqui já tá legal, por exemplo. Então beleza, feito isso, terminamos aqui toda a seleção, né? Você pode vir aqui, ó, e excluir essa cópia, porque agora ele já aplicou na imagem certa ali. Então, uma vez que ele fez isso, mais uma vez, se você vir aqui nas camadas e adicionar uma camada, e ele também já faz esse recorte. A gente poderia até utilizar agora aqui sim, aqui essa ferramenta aqui, ó, que agora aqui sim vai fazer mais sentido a gente suavizar um pouco. Vamos ver aqui, suavizar um pouco aqui esse traçado dele. Que é isso, tá bom. Beleza? Então tá feita a seleção, é só aplicar a máscara e ele já faz aqui o recorte. Tá feito o recorte. Aí o resto aqui é ajuste, tá? Vamos fazer aquele ajustinho lá de novo para reduzir um pixel aqui, trazer esse recorte um pouco para dentro. Selecionar, modificar, contração, pixel em 1, dá um OK. Ele aplicou ali, agora eu aplico a camada aqui. E show de bola. Aqui vou colocar 0,5. Aplico a camada. Transforma em objeto inteligente. Eu utilizei aqui um atalho, mas você pode vir aqui, ó, botão direito. Converter em objeto inteligente. E tá pronto. Mais um recorte aqui utilizando os canais, beleza? Então agora a gente vai pro terceiro e última técnica que eu costumo utilizar aqui, dependendo das imagens que eu tenho. Fechou? Vamos lá para terceiro exemplo. Beleza, galera. Esse aqui, o terceiro, é o mais simples de todos, tá? Esse aqui a gente vai utilizar apenas o Photoshop mesmo para fazer a seleção. A gente não vai utilizar nem Pentool, nem canais, nem nada. A gente vai só dar um comando aqui e o Photoshop ele já vai criar toda a seleção que a gente precisa. E aí é só a gente aplicar o recorte. Tá bom? O que é interessante para utilizar essa técnica aqui? Essa técnica é boa para você, às vezes quando tá com a imagem ali, onde tem bastante contraste entre o fundo e o elemento que a gente quer recortar, né? No caso aqui tem bastante contraste, ó, o fundo preto com o elemento branco ali mais claro. Então nesse caso, essa função aqui do Photoshop funciona muito bem até, por sinal, tá bom? Você vai utilizar a inteligência artificial do Photoshop para fazer isso. Caramba, minha garganta tá feia a coisa, hein? Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Seleciona a imagem. Que a gente vai a camada, né? E você vai vir aqui, ó, selecionar assunto e é só isso. Clicou aqui em assunto, ele já vai ler, o Photoshop vai ler essa imagem e ele já vai criar a seleção. Tá feito. Esse aqui é o mais simples de tudo. Nesse caso aqui, eu recomendo só que você venha aqui, ó, faça aquele ajuste para trazer a seleção um pouquinho para dentro, né? Jogar um pixel para dentro. Vou só fazer um ajuste fino aqui, ó, porque eu identifiquei aqui um pontinho. Pronto, só isso. Show. O resto tá ok. Então beleza, a gente vai fazer aquela seleçãozinha só para ele trazer um pixel para dentro, beleza? Vamos lá, seleção, modificar, contração, reduzir em um pixel, dou um OK. E ele já fez isso. Agora simplesmente vem aqui em camadas e aplico a camada. Pronto, está feito o recorte. Esse aqui é o mais simples e o mais fácil de todos. Isso aqui é só para a gente ganhar tempo, tá? Isso aqui é para fazer aquele recorte que você tem todo esse contraste aqui, né? Então você consegue ganhar tempo aqui nessa técnica. Você já fez o recorte, ó, tá recortado. Fechou? Então é isso, esse aqui é o mais simples de todos, né? Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se você entendeu tudo certinho. Eu tentei fazer esse vídeo aqui de uma forma bem, sem muito termo técnico, para facilitar o entendimento de vocês, tá? Principalmente quem está iniciando no Photoshop com esse software. E lembrando, isso aqui é apenas 3 técnicas, tem várias formas de fazer tudo isso que eu fiz aqui. Para alguns mais fáceis,
para outros nem tanto. Então eu recomendo que você explore as alternativas que o Photoshop dá para vocês, beleza? E um último detalhe, gente, eu vou deixar aqui no link na bio, ficcionado no link na bio, ó, aqui abaixo na legenda, o link dos cursos que eu indico, tá? Que eu fiz, que eu ainda faço, que eu indico para quem tá iniciando aí na área de design gráfico e tal, design para social media, porque me ajudaram bastante e eu tenho certeza que pode ajudar vocês também, com um curso bem acessível, não é nada com valores exorbitantes, né? Porque eu sei que no começo, às vezes, o pessoal às vezes não, a gente tem um pouquinho de dificuldade para investir em um conhecimento, mas isso não quer dizer que a gente não deva investir, tá bom? Então, vou deixar aqui alguns links, tá bom? Dos cursos que eu fiz, que eu recomendo, que vale a pena e que eu sei que pode ajudar também, tá bom? Porque me ajudou bastante. E mais uma vez, se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente vai se falando por lá também. Segue lá no Instagram, @sandropasso.dg. E nos vemos aí em um próximo tutorial. Fechou? É nóis, tamo junto e até mais.